Muito boa noite para quem vai assistir essa live gravada. Ela vai ficar 24 horas no ar, depois ela sai. Boa noite a todas, a todos que estão entrando nessa nossa live sobre mães. Dia das Mães se aproximando. E aí eu resolvi falar sobre as nossas mães, a minha mãe, a mãe de vocês, a mãe de todos. Muito boa noite, vão entrando. Minhas alunas da jornada, estamos encerrando a nossa transformação, né, dos nossos 3 meses. Boa noite, meu povo. Muito bom vê-las aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Enquanto a gente espera o pessoal entrar para a gente começar a falar, vão encaminhando essa live para as pessoas que vocês conhecem, para quem é mãe, para quem é filho. Essa live vai ser muito importante para a gente poder encontrar o sucesso na nossa vida, a ordem que o nosso sistema necessita. E a mãe saber da importância que ela tem e os filhos saberem do seu lugar dentro desse sistema faz toda a diferença para que a gente tenha o sucesso na nossa vida. Então, por isso que essa live é importante, tanto para os filhos quanto para as mães. Para quem não é mãe, mas é filho, isso vai ajudar muito, porque a mãe tem a face do sucesso. E quem não quer ter sucesso na vida, não é mesmo? Então, vocês cliquem no aviãozinho ali e vão encaminhando para as pessoas essa live. Ali embaixo, do lado direito de vocês, tem um aviãozinho. E ali vocês encaminhem para todos os filhos, para todas as mães que vocês conhecem e querem ouvir essa live, ter uma troca, reflexões a respeito do tema, tá bom? Muito boa noite a todos. Então, gente, como eu estava falando, Semana das Mães, domingo é Dia das Mães, e eu resolvi falar sobre a importância do papel das mães. E aí eu elenquei o quê? Tendo em vista que o Bert falava que o sucesso tem a cara da mãe, a face da mãe, o que isso quer dizer? Então eu resolvi fazer uma live trazendo 5 situações, tanto para mães quanto para filhos, que fazem com que impedem o nosso sucesso. Então eu vou assim falar primeiro das mães, o que as mães fazem que impede o sucesso dos filhos, impedem o fluir na vida desses filhos. Mas isso não é, as coisas que eu vou elencar aqui, não é para o quê? Para as mães se sentirem mais culpadas, porque mãe já traz uma culpa, né, que vem do nosso inconsciente, do nosso coletivo familiar, que traz essa culpa, que a gente acha que nunca é o suficiente para os filhos, que nunca fez o certo, que nunca foi o que a gente sempre deu pouco. Então, o que eu vou falar aqui hoje não é para culpar as mães, mas para trazer um ponto de reflexão e para a gente mudar, porque a gente pode ter feito errado até hoje, mas a gente pode mudar a qualquer tempo a nossa postura, a nossa visão, as coisas que a gente precisa transformar na nossa vida. E quando a gente entende a importância de um papel da mãe na vida de um filho, nós conseguimos destravar a nossa vida, tanto a mãe quanto o filho. Então vamos lá, coisas que as mães fazem que prejudica os filhos. Vamos lá. E o que é preciso fazer? As mães precisam parar de super proteger os filhos. E isso desde criança. O que isso quer dizer?
quer dizer que um vínculo normal com o filho é o vínculo saudável, é o vínculo funcional. Tudo o que é demais, o super cuidado, o super vínculo, isto vai prejudicar o desenvolvimento desse filho. Ao contrário do que as mães acham, que a superproteção vai fazer bem, pelo contrário. A superproteção faz filhos inseguros. A superproteção, junto com a falta de limites, faz filhos frustrados e fracos, tá, gente? Então, assim, filhos inseguros, filhos fracos, filhos irritadiços. Então, essa superproteção atrapalha no desenvolvimento dos nossos filhos. E o Bert fala, qual que é o vínculo normal? É o vínculo que eu dou o quê para o meu filho? Amor e carinho num limite tranquilo, alimento, casa, sustento. Agora os pais de hoje vivem numa culpa, que trabalham demais e aí acabam, digamos, errando um pouco mais, porque querem suprir essa falta com falta de limites e com excesso de consumo, tá? Então, isso é uma das coisas que prejudica o sucesso do filho. A superproteção à prole. Outra coisa que prejudica o sucesso dos nossos filhos é quando os pais não exigem o primeiro lugar. Por quê? Porque os pais têm a precedência, os pais têm a prioridade dentro do sistema de origem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, perante os filhos, os pais são grandes. Eu trouxe para vocês aqui, me desculpem trazer o meu prato, porque eu esqueci o meu negócio no escritório. Então, vamos lá. Aqui estão os pais, o casal. E aqui está o filho. Esta é a ordem funcional de uma família. É quando pai e mãe são grandes e os filhos pequenos. O que acontece quando os pais não exigem o primeiro lugar? Isso aqui, ó. Os pais colocam o filho aqui. E quando eles colocam o filho aqui, eles colocam o filho como maior que eles e os pais se tornam pequenos. Isso traz disfunção dentro da família. Então, os pais precisam saber que eles são a autoridade dentro do sistema familiar. Eles que mandam, o sistema depende deles, da autoridade deles. E o que acontece quando isso não acontece? Eu até vou ler um trecho do livro aqui do Bert para vocês terem a noção do quanto, sem querer, a gente erra, principalmente os pais jovens, né? Olha só, escutem. Os pais precisam exigir dos filhos o primeiro lugar. Assim, os filhos sentem que tudo está em ordem. Quando os pais tentam se igualar aos filhos, através de camaradagem, por exemplo, ou não fazendo valer a sua superioridade e precedência, isso pode ter efeitos negativos sobre os filhos. Eles se sentem inseguros e sem liberdade. Então, percebam como os pais precisam tomar as rédeas dentro de casa. Como os pais precisam segurar a superioridade para fazer com que os filhos decolem para a vida. Entendem isso? Faz sentido isso para vocês? Então, a superproteção, exigir o primeiro lugar. Outra coisa que prejudica é o quê? Querer manter os filhos adultos dentro de casa. Isso bloqueia todo o sucesso do filho. Por quê? Porque os filhos não conseguem ir para a vida.
Por isso que os filhos precisam sair da casa dos pais. E essa semana deu um auê aqui, porque eu defendo isso. A teoria que eu estudo fala sobre isso. E o que eu vejo na vida e na prática é o que acontece. Os filhos que se mantêm na casa dos pais, filhos adultos, tá, gente? Eles não conseguem ter sucesso na vida. Mas daí vai ter gente que vai dizer, mas o meu filho trabalha numa multinacional, mas o meu filho ganha muito bem, meu filho tem apartamento, comprou, mas ele escolheu morar aqui comigo. A postura desse filho adulto ainda é de uma criança. Ele ainda necessita da segurança que os pais dão. E isso não é funcional. Pode-se até ter sucesso profissional, mas tem o vazio. Não tem o sucesso, que eu não falo só o sucesso profissional. O sucesso é em todos os sentidos. Quando nós temos o quê? Saúde, quando nós temos um trabalho que nos traga recursos, quando nós temos boas relações com os nossos pais, quando nós temos um relacionamento afetivo de qualidade, saudável, isso é o sucesso. O sucesso não é só ganhar dinheiro. Quanta gente que tem sucesso financeiro e tem depressão, não é feliz, está sempre em relacionamentos tóxicos. Então, tem uma série de situações que os pais precisam liberar os filhos para a vida. E na visão de muitos pais, isso pode ser o quê? Eu não posso ser carrasco. Mas é esse não que tu diz pro teu filho hoje que é o sucesso que ele vai buscar na vida lá fora. É isso que é importante. As mães saberem. Vamos falar das mães hoje, né? Mas isso vale para os pais também. Então, já falei sobre exigir o primeiro lugar, sobre ter um vínculo normal com o filho, não um super vínculo, sobre querer manter os filhos adultos dentro de casa. Que mais? Reclamar do pai dos filhos para os filhos. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso e como eu falo para vocês, eu também estou no processo de mudança, no processo de refletir sobre minhas crenças, sobre meus comportamentos e estar mudando isso. Os filhos não têm que ouvir reclamação dos pais. E isso contamina o quê? A honra que eu vou ter do meu pai e da minha mãe, quando um fala mal do outro. Então, os pais precisam preservar a honra de um genitor dentro do filho deles, porque esse filho são os pais, né? E a Ana tá falando aqui, tive que fazer constelação familiar para mudar essa visão. Exatamente isso, gente. Nós precisamos mudar a visão, aceitar novas reflexões, novas formas e colocar em prática. O que eu falo para vocês, coloque em prática que não tem como não dar resultado na vida. Não tem como. A Cris está falando aqui, maior verdade esse vazio. A sensação que falta algo. Isso minha filha falava muito. Eu libero, mas não vai. Olha só. E é isso que eu digo assim, né? Eu libero, mas não vai. Às vezes a gente tem que ser duro com os nossos filhos. De quem que é a casa? A casa é dos pais. Então, assim, ensinar desde criança para os filhos, na escola, fulana, nós vamos na casa da coleguinha. Não, nós vamos na casa dos pais da fulaninha. Porque os filhos, desde criança, têm que saber que aquela casa é do papai e da mamãe. Até para ter respeito e ordem dentro do nosso sistema familiar. Entendem isso? E o erro dos filhos hoje que eles acham que casa de pai e mãe é a casa deles. E não é. A casa de pai e mãe é a casa do pai e da mãe.
Assim como a casa do meu filho não é a minha casa, não é a extensão da minha casa. E esse limite é tão saudável para relações saudáveis dentro da família e faz toda a diferença nas relações entre mães e filhos. Hoje estamos falando de mães, né? Não é mesmo? Olha a Ana falando, super cresci e aprendi. Nunca é tarde, exatamente, Ana, nunca é tarde. A gente precisa abandonar os nossos velhos padrões que não funcionaram e partir para novas ressignificações e novas posturas na nossa vida. É a reforma íntima que eu vivo aqui batendo na tecla que a gente precisa. E não é a mudança do outro, é a nossa mudança. É a minha mudança enquanto mãe, é a minha mudança enquanto filha. Entendem isso? E isso faz toda a diferença. Qual que é uma outra situação que as mães fazem e que eu fazia muito, gente do céu, eu fazia, eu não tenho vergonha de falar. É de dizer o quê? Agora vem o Dia das Mães, né? Ou o Dia dos Pais. Somos pai e mãe e pai. Sabe o que é isso? Arrogância nossa, arrogância sistêmica que o Bert falava. Por quê? Porque nós não somos pai, nós somos mãe. E esse nosso papel de mãe é tão grandioso que a gente não se dá conta. Nós não conseguimos ser pai. Então vamos parar de usar esse termo pai. Não existe esse termo. Não existe na nossa biologia. Na biologia nossa, nós não somos só a nossa mãe. Nós somos o nosso pai e a nossa mãe. Aqui no meu corpo, nas minhas células, eu sou metade meu pai e metade minha mãe. E quando nós falamos que somos pai, nós estamos agindo com arrogância. E quando a gente age assim com arrogância, nós estamos fazendo o quê? A exclusão. E toda a exclusão é uma violação das ordens sistêmicas, que são as ordens que mantêm o equilíbrio nas nossas relações, o equilíbrio na nossa vida, que é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer dentro do sistema familiar. E quando eu falo para um filho, o teu pai não vale nada, o teu pai nunca fez nada por ti, eu sou pai, eu tive que dar conta de tudo, eu estou fazendo o quê? Excluindo esse pai. E essa exclusão é uma violação. E como eu disse para vocês, eu muito falava isso. Na minha arrogância, na minha ignorância, eu me achava muito melhor como mãe do que o pai do meu filho. E nós precisamos ter essa ciência, essa consciência que nós somos apenas mães. Os pais são pais. Nós não damos conta da energia que o pai tem que dar conta. E a mãe não dá conta da energia. E o pai não dá energia da conta que a mãe tem que dar. São duas coisas que se complementam, são duas energias que necessitam para o desenvolvimento de um filho. E um filho só tem sucesso na vida quando ele tem essas energias. Do contrário, fica esse vazio que a gente não sabe de onde vem. Então, mães, o que eu falo para vocês nesse dia de hoje, não como uma forma de crucificar mais as mães, que como eu disse, a gente vive no modo da culpa. E isso não nos leva em lugar nenhum, mas no sentido de mudarmos, reformarmos os nossos velhos padrões. É que a gente precisa exigir o primeiro lugar. Eu sou grande e os meus filhos são pequenos, o meu filho é pequeno. E isso mesmo um filho adulto. Ele continua sendo pequeno perante os pais. Ele vai ser grande, os nossos filhos, perante os filhos deles. Mas perante pai e mãe ele continua pequeno, não criança. Entendam isso.
Tem uma grande diferença. Então, mães, exijam o primeiro lugar dentro do sistema familiar. Deem uma proteção normal para o filho de vocês. Super proteção vai levar a lugares desfavoráveis para esse filho. Liberem o filho para sair de casa o quanto antes. Filhos adultos precisam ter o espaço deles. Não reclamem do pai do filho de vocês, porque quem escolheu esse pai foi você, mamãe. Quem escolheu essa mamãe foi você, papai. Então não é justo um filho ter que ouvir reclamação de uma mãe ou de um pai em cima dele. Então poupem, preservem a honra dos pais no filho de vocês. Porque quando vocês falam do filho, do pai do filho, vocês estão falando que esse filho, 50% desse filho, não vale nada. Porque se eu não gosto desse pai, se eu falo mal dele, eu estou falando desse meu filho. Porque o meu filho sou eu. Eu sou meus pais, o meu filho é os pais deles. E quando eu falo pro meu filho mal do pai dele, eu estou dizendo pro meu filho que essa parte de você não presta. Essa parte de você não paga a pensão. Essa parte de você é preguiçoso. Essa parte de você não vale nada. Entendem isso? E como que a gente muda isso? A gente muda parando de falar as mesmas historinhas, o mesmo discurso. E isso traz o quê? Tira o peso de cima dos filhos. Um peso que não é deles. Essa é o que cabe às mães. Quando as mães fazem isso, elas dão o pontapé para esses filhos terem o sucesso na vida. Não falo do sucesso financeiro só, falo do sucesso afetivo, falo do sucesso profissional, falo do sucesso financeiro também, falo da saúde, falo de todas as áreas da vida. O sucesso é isso. Entendem? E qual seria agora? Eu me enquadro nos dois, porque eu sou filha e eu sou mãe. Qual que seria a minha postura agora enquanto filha? A postura de vocês enquanto filhos? A primeira coisa que nós precisamos fazer em relação às nossas mães é aceitar nossas mães do jeito que elas são. Pai e mãe são importantes? É lógico que sim. A gente não nasceria só de uma mãe e nem nasceria só de um pai. Os dois são importantes. Mas foi o sim da nossa mãe, principalmente o sim da nossa mãe, que foi ela que nos carregou por 9 meses, ou 6 meses, ou 7 meses, depende o tempo que cada um nasceu. Esse sim fez toda a diferença na nossa vida. E apenas, eu não digo apenas porque isso é tão grandioso, só esse sim dessa mãe já vale toda a honra que nós temos que ter por essa mulher. Entendem isso? Isso faz toda a diferença. E eu vou ler mais um trecho para vocês do que o Bert fala sobre isso. A base do desenvolvimento saudável é reverenciar os pais, respeitar aquilo que significam e tocar a vida em frente. Não importa como são os pais. Aquele que ousa desprezar os pais vai repetir em sua própria vida o que ele despreza, pois é exatamente através do desprezo que ele se torna igual aos pais. A pessoa que respeita os pais e os toma sem reservas, toma tudo o que eles têm de bom
isso flui para dentro dela. O estranho é que aquele que toma os pais dessa forma não é afetado pelas fraquezas ou pelo destino adverso dos pais. Gente, não é lindo isso? Não é a coisa mais linda isso? E eu vou dizer, sabe quando a minha vida começou a mudar? Sabe quando que eu saí do lamaçal? Quando eu comecei a honrar meu pai e a minha mãe. Aí que a minha vida começou a mudar. Quando eu saí do julgamento sobre o meu pai e sobre a minha mãe. Quando eu disse sim, eu tenho os pais certos para mim. É isso, eu me emociono, gente, estou me segurando para não chorar. Porque isso é a base da nossa felicidade. E o Bert falava assim: quem ama e honra seus pais encontrou a felicidade. E é isso que faz a principal mudança na nossa vida. É nós aceitarmos nossos pais do jeito que eles são. Como eles foram, com o que eles puderam nos entregar. Entende? E aqui eu não estou fazendo julgamento nenhum sobre papai e mamãe. Eles são o que eles são. E qual que é o maior erro dos filhos? É que eles esperam mães heroínas, pais heróis. E os nossos pais, a nossa mãe, eles são humanos como nós. Eles são imperfeitos. E quando a gente tira essa fantasia de mãe heroína e de pai herói, nós podemos enxergá-los com verdadeiro valor. Te amo, pai. Ele está dizendo que me ama aqui, ó. Entendem isso? Então, filhos, eu me incluo nisso. Vocês também que estão aqui me assistindo, que são filhos. Aceitem seus pais. Aceitem a sua mãe. Honrem a mãe pelo sim, a sua vida que ela deu. Entendem? O que eu rejeito na minha mãe, eu repito. Então, prestem muito atenção nisso. Vocês podem achar, eu sou totalmente diferente da minha mãe. Vocês até podem ser diferentes no que vocês julgam, mas vocês vão encontrar um parceiro, alguma situação que vai apresentar uma pessoa igual, com as mesmas coisas que você precisa aceitar na sua mãe ou no seu pai. Então, nós precisamos honrar pai e mãe. É o que diz nos mandamentos. Não precisamos amar pai e mãe, precisamos honrar pai e mãe. E quando nós honramos pai e mãe, nós dizemos o sim para a vida. E o sim para a vida nos liberta, nos eleva, que quando eu estou no julgamento, eu estou escravizada, eu estou presa e a minha vida não flui. O sucesso não vem, meus relacionamentos não desenvolvem, o meu dinheiro até chega, mas o meu dinheiro não fica, o meu dinheiro não me traz felicidade. Então, a base de tudo, gente, a base de tudo são nossos pais. Precisamos também, filhos, saber que nós somos pequenos diante dos nossos pais. O que isso quer dizer? Que os nossos pais sabem o que é melhor para a vida deles. Os nossos pais decidem sobre a vida deles. E eu vou falar para vocês que quem é minha aluna da jornada sabe. Eu era a pessoa que eu definia e dizia que cor a minha mãe tinha que pintar o cabelo. Isso é uma bobagem? Até pode ser.
Mas isso é quando nós estamos fora do nosso papel, dizendo: faça isso, mãe, faça isso, pai. Ou tu não fez certo isso, tu não fez certo aquilo. Nós somos pequenos, 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 pequenos diante dos nossos pais. E quando nós nos colocamos nesse lugar de pequeninos, nós avançamos na vida. Nós nos tornamos grandes quando nós nos fazemos pequenos diante dos nossos pais. Quando nos colocamos grandes diante dos nossos pais, nós ficamos fracos perante a vida. Nós não avançamos, nós patinamos. A humildade nos deixa grande. E ser humilde nessa questão é saber que somos muito pequenos diante de papai e mamãe. Entendem isso? O que mais que os filhos precisam saber? Precisamos saber que, sendo pequenos, nós não temos a capacidade de resolver problemas dos nossos pais. Que é o que eu falei para vocês. Papai e mamãe sabem resolver a própria vida. O Bert fala assim que a gente deve pensar, quando a gente quer se meter na vida dos nossos pais, pensar: como que eles viveram todo esse tempo sem mim? Eles viveram. E quem sou eu na minha arrogância de achar que eu vou definir a vida dos meus pais, resolver a vida dos meus pais? Quem veio antes tem a precedência, sabe o que faz. Outra coisa que os filhos devem saber, que nós temos os pais certos. Eu tenho a mãe certa. Vocês têm a mãe certa. Quando nós entramos com essa concordância, nós vamos para a vida. Entendem isso? Eu amo falar sobre esse assunto, gente, porque isto é a base da mudança na nossa vida. São nossos pais. Quando a gente aceita esse homem e essa mulher bem humanos, bem imperfeitos e bem comuns. Quando a gente vê a humanidade dos nossos pais, da nossa mãe. Vamos falar da nossa mãe agora. Entendem isso? E aí, quando eu abri a caixinha de perguntas sobre as mães, veio tanta mensagem linda sobre as mães. Minha mãe é maravilhosa, não tenho nada para falar. Minha mãe é minha inspiração, minha mãe é isso. Isso é lindo. Mas veio muitas mensagens que eu cheguei até a anotar aqui. Minha mãe é psicopata, minha mãe é manipuladora, minha mãe é egoísta, minha mãe não tem caráter, minha mãe mente. E o que eu quero falar para vocês, filhos, que têm essa visão da mãe, que uma mãe tóxica, ela dá o seu 100% de amor para um filho. Esta mãe sem caráter, essa mãe mentirosa, essa mãe narcisista, essa mãe manipuladora, ela está operando no seu 100% de amor. É isso que ela consegue dar. E nós, enquanto filhos, nós precisamos dizer o quê? Sim para essa mãe. Porque de alguma forma nós temos a mãe que a gente merece. E o que essa mãe nos ensina? O que a gente aprende com uma mãe narcisista? O que a gente aprende com uma mãe tóxica? O
O que a gente aprende com uma mãe psicopata? Uma mãe assim nos traz infinitos aprendizados também. E a gente precisa honrar essas mulheres desta forma também. Porque elas vieram para nos ensinar algo que nós precisamos aprender. E a gente só vai aprender quando a gente sair desse julgamento sobre nossas mães. Mas como conviver com uma mãe assim? O Bert falava que mães tóxicas nós honramos à distância. Então nós podemos honrar nossas mães tóxicas à distância. Não precisamos viver, estar grudado, estar perto, mas trazer essa mãe no nosso coração. É isso que é honrar pai e mãe. É isso que é honrar mãe. Como vou honrar a minha mãe que já faleceu e que era tóxica e que não me dava valor e que preferia meu irmão e que não sei o quê? Dizendo um sim para essa mulher que te deu a vida. Só isso. Só isso. Como se honra uma mãe falecida? No coração, reverenciando, agradecendo e trazendo boas memórias. É assim. É acordando todo dia e dizendo obrigada, papai e mamãe. É assim que a gente honra pai e mãe. E muitos clientes que eu atendo na constelação, é nítido a gente ver que quem tem depressão, quem anda deprimido não tem energia de pai e mãe atrás de si. Está num papel fora do sistema familiar, que não é de filho. E quando a gente coloca esse pai e essa mãe onde tem que estar, e esse filho no lugarzinho dele, a energia volta, a depressão é curada. Então, quando nós estamos no nosso lugar, o nosso sistema vai para o lugar junto. Pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas quando a gente está no nosso lugar, nós somos os primeiros a sentir os benefícios da ordem. As coisas acontecendo na nossa vida, nós saindo dos nossos ciclos de repetição, nós saindo das nossas lamentações, dos ciclos que nos levavam sempre aos mesmos lugares. Não é mesmo? E aí eu quero ensinar hoje para vocês 2 exercícios para como honrar pai e mãe. É muito simples, tá, gente? Deixa eu só tomar uma aguinha que eu tô com a boca seca. O primeiro deles. Como que eu vou honrar papai e mamãe? Primeiro, saia do julgamento. Meu pai era terrível, minha mãe era ausente, meu pai era bêbado, minha mãe era não sei o quê. Acabou isso. Meu pai e a minha mãe foram os pais e a mãe certos para mim. Ponto. Façam todo dia, coloquem a energia dos pais atrás de vocês. Como? Saiu da cama, só fala, coloco a presença do meu pai atrás de mim, do meu lado direito, e a presença da minha mãe atrás de mim, do meu lado esquerdo. Ponto. Só isso? Só isso. Isso nos traz força que vem dos nossos ancestrais. Força de 1000 antepassados. Quando nós honramos nossos pais, vocês leram ali o que eu falei, o que eu li no livro. Quando honramos nossos pais, nós atraímos as bênçãos do nosso sistema. Agora, quando julgamos os nossos pais, a gente repete as maldições, tanto deles quanto do sistema lá de trás. Por isso que eu digo, honrar pai e mãe
é a nossa raiz para a nossa vida feliz. É onde a gente vai colher os frutos de uma vida plena, da verdadeira felicidade. Entendem isso? Então, levantei, coloco a presença do meu pai do meu lado direito atrás de mim e da minha mãe do lado esquerdo atrás de mim. Só isso. Eu faço quando eu tenho uma audiência, quando eu vou fazer uma constelação, quando eu tô puta com alguém, quando eu tô nervosa que alguém me tira do sério, eu imagino o pai e a mãe dessa pessoa atrás dele. E, gente, é uma coisa mágica. Tu perde totalmente a raiva que tu tem, a irritação naquele momento, quando tu visualiza o pai e a mãe atrás da pessoa que tu tá irritada, que tu tá... Entendeu? Façam isso para vocês verem como muda a energia. Façam isso. Eu faço inclusive nas audiências, né? Que a gente fica muito exaltada, que a gente fica... Dá um resultado fantástico, gente. Faço nas audiências, faço em mediação, faço nas constelações. Isso nos dá força, tá? Esse é um exercício. Ah, esqueci de fazer de manhã, pode fazer qualquer hora. O segundo exercício. Estamos falando sobre mãe, tá? Então, o que é o exercício? Tomar a nossa mãe. Como que vamos fazer isso? Quem não tem problema com a mãe, pode tomar também, que isso é fantástico, faz um bem danado. Precisa muito da nossa disciplina. Um copo d'água, toda noite vocês vão encher um copo d'água e colocar na cozinha, onde vocês quiserem. E vão colocar nesse copo o nome da mãe. Mãe, pode só escrever mãe num papel. Vocês vão deixar esse copo ou no quarto ou na cozinha, onde vocês quiserem. Vocês vão dormir. Quando acordar, a primeira coisa que vocês vão fazer é tomar esta água desse copo. Então, assim, tem gente que não gosta de tomar muita água de manhã, então não enche o copo, coloca um pouco menos. Vocês vão pegar esse copo de mamãe, que vai estar escrito mãe aqui, e vocês vão dizer assim, antes de tomar: estou tomando a minha mãe com amor. E toma todo o copo d'água. Entendem isso? Vocês vão fazer isso por 21 dias. É 21 dias só, gente. Se a vida de vocês não mudar, vocês fazendo isso, vocês podem encher meu Instagram de comentários negativos, tá? Eu faço esse desafio. Se vocês fizerem esse exercício 21 dias e alguma coisa maravilhosa não acontecer na vida de vocês, vocês podem ir no meu Instagram e dizer que eu sou mentirosa. Façam esse exercício. Se vocês esquecerem uma noite, vocês têm que começar tudo de novo, desde o primeiro dia. Então, é necessário a nossa disciplina para fazer isso, certo? Quem quiser fazer do pai e da mãe, pode fazer. Aí vocês vão colocar 2 copos, um escrito pai, o outro escrito mãe, e vocês vão falar a fraseologia é a mesma. Estou tomando meu pai com muito amor, estou tomando a minha mãe com muito amor. 21 dias, toma os dois no mesmo momento. Entenderam? Eu faço isso pelo menos umas 5 vezes por ano. 4 vezes. Façam, porque é sensacional isso. É o exercício de honrar pai e mãe. Começa tomando essa água. Entenderam? Falei demais, né? Vocês têm perguntas? Ó, quem quer saber da jornada, vai abrir dia 30 de maio a inscrição, tá? Vai ser bem rápida essa não vai ficar muito tempo com as inscrições abertas, como foi o primeiro. Então, se liguem, porque eu vou anunciar aqui para vocês, vou divulgar um site
que é uma lista VIP para quem quiser participar da jornada e garantir essas inscrições no primeiro lote, certo? Pessoal, vocês têm dúvidas, têm perguntas? Agora eu estou aqui para responder as perguntas ou ler as mensagens de vocês. Gostaram de saber disso? O que acharam do conteúdo? Fez sentido? Se tem pais vivos, pode fazer também. Com certeza, gente. Os meus pais são vivos, graças a Deus. São os dois aqui, papai e mamãe. Deem oi aí pro pessoal. E eu faço. Entendem isso? E olha só uma coisa que eu digo assim, que o nosso inconsciente é danado. Porque a gente diz assim, eu honro pai e mãe, eu amo meus pais, meu Deus, imagina. Só que a gente mente, o nosso inconsciente ele nos engana. E aí quando tu faz esse exercício que tu sente as coisas mudarem e vê, meu Deus, eu não honrava, sabe por quê? Porque vem o quê? Um julgamento do meu pai, um julgamento da minha mãe, e aí tu vê, opa, tenho que tomar papai e mamãe. Então, quando a gente zerar julgamento de papai e mamãe, nós estaremos tão grandes, embora pequenos. A nossa vida vai tão adiante. E é isso que eu vejo, as pessoas que constelam, aqui tem um monte de gente que constelou e fala isso, né? Que faz diferença esse exercício e quando os filhos se colocam no lugar de filhos, as mães se colocam no lugar de mãe, o pai no lugar de pai, gente, a vida vai. Não tem como. Não tem como não andar a tua vida. Certo? Fico muito feliz que tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Esse mês temos só mais 5 vagas para constelação. Tá bem, o nosso mês tá bem bom. Então, se agilizem, agendem e vamos lá. Perguntas? Eu que agradeço o carinho de vocês, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui uma quinta-noite me ouvindo, né? Querendo aprender, querendo mudar, se reformar, mudar posturas. E a gente tá juntos nessa, porque eu também estou nessa. Eu não estou grande aqui diante de vocês. Eu estou do mesmo tamanho com vocês aqui, aprendendo e trazendo só o que eu tô fazendo e que tá trazendo resultados, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que conhecem o meu trabalho e que constelam e que estão na jornada, enfim. Ó, minha mãe tá mandando um beijo aí. Certo, meu povo querido? Fiquem com Deus. Vocês tenham uma linda semana ainda pela frente, um final de semana, né? E que vocês tenham um Dia das Mães com muito amor e honra no coração, aceitando essa mãe e só agradecendo pelo dom da vida que nossas mães nos deram. Só por isso elas já merecem todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa honra. Então, beijo meu pai, beijo minha mãe, especial hoje para minha mãe, pelo dia dela que vai ser domingo, né? Então, que a gente possa fazer um Dia das Mães com muito mais sentido para nossas vidas. Deus nos abençoe. Deus abençoe todas as nossas mãezinhas, né? As que estão aqui e as que não estão. Não é que não estão, as que estão invisíveis. Os mortos são invisíveis, não estão ausentes. Então, lembremos de todas as nossas mãezinhas, com muito amor e com muito carinho no nosso coração para elas. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e feliz Dia das Mães. Um beijo, minha gente. Amo vocês.